Oi, gente, vamos voltar aqui para nossa live. Espero que agora dá tudo certo. Live maravilhosa aqui com as meninas, Thaís Vieira, Thaís Simões. Convidar aqui todo mundo para fazer parte dessa comemoração com a gente. Vamos ver aqui se agora funciona melhor nossa live. Oi, Juan. Pronto, Thaís já voltou. Thaís Simões. Olá, tudo bem? Tá, agora tudo bem, agora estou Agora tá escutando, ouvindo? graças a Que bom! Deus. Vamos esperar aqui a Vamos. nossa amiga também, Thaís Vieira. Você viu que eu vim para botar fogo, né, aqui nos projetos de vocês, né? Delícia, isso aí mesmo. Sabe que agora também, como eu estou trabalhando com um projeto coral, né, na realidade isso é muito novo para mim, porque até então eu sempre dei aulas particulares, né? E aí, as aulas particulares, eu assim como diz, a gente chega num nível, né, que a gente conhece tanta pessoa. Ai, vamos, agora chegou a Thaís Vieira, que a gente acaba acessando bem fácil, né? Eu digo que eu até compunha vocalizes para os meus alunos, né, particulares, né? E Uhum. aí, agora, Thaís Vieira, Espera vamos um ver. pouquinho. É, Estamos ouvindo já sei que tá estamos me ouvindo. ouvindo? Então Sim. pronto. Tô te Então pronto. ouvindo. Aham. Pronto, maravilha. A gente, a gente vinha falando aqui agora sobre as dificuldades de acesso, às vezes, né? Bloqueios mentais que as pessoas trazem para as aulas, né? E como que a Thaís Simões estava abordando isso aí. Aí deu uma cortadinha, vamos voltar com tudo, volta voltando. Isso. Eu falei que trabalho com grupos, né? Então, em grupos é mais fácil e eu vou conduzindo esse trabalho realmente de trazer o máximo de sentimentos ali para que eles experienciem, né? Assim, liberar ou deixar circular, né? É, durante o exercício, né? Então, assim, a criança e o adolescente também não ficam tão expostos e conseguem ir se libertando aos poucos, mas é um processo, né? E a gente tem que saber respeitar também as pessoas o querer delas, né? De entrar naquele sentimento. E às vezes a gente acha que vai ajudar e não vai, né? Então, assim, tem um caminho respeitoso que precisa ser feito, né? Assim, e aí eu acho que o professor também precisa ter esse tino para eu posso ir ali, posso acessar isso, tá na hora, né? Então a gente vai trabalhando muito nesse sentido. Maravilha, Thaís. E assim, você puxou um gancho para uma coisa que é bem pertinente do trabalho da Thaís Vieira, né? É o ahimsa, é o conceito de respeito, né, do caminho. Thaís, coloca pra gente como que você desenvolveu o projeto do Self-Tone, que eu acho assim que assim, ao meu ver, é um projeto muito revolucionário, né? Onde está ali o professor de canto simplesmente como aquele facilitador daquela busca que o cantor precisa saber que é uma busca pessoal. Ele tem que querer se abraçar, se despir, se encontrar, se revelar. Então, pode mandar bala, Thaís. Pois é, eu estava refletindo de ontem para hoje. Eu falei assim, o self-tone já se esgotou. Na verdade, não, né? Porque a busca do som da sua voz, do som da sua alma, do seu melhor som, do seu melhor tom, do seu melhor você, eu acho que é uma busca eterna, né? Se a gente está querendo sempre se melhorar, né? Então, eu venho de uma escola antiga de ensino de canto, né? A minha formação vem de uma escola antiga que é maravilhosa, maravilhosa, que tem duas coisas importantes. Um lado muito bom que é
a pedagogia vocal tradicional da ópera, né, com todas as tradições da aula de canto e não tips ou alguns pincelamentos de técnica vocal tradicional que muitos fonoaudiólogos fazem. Aliás, que fonoaudiólogos estão se colocando no mercado como substitutos de professores de canto, e isso é um absurdo, porque isso está causando uma série de problemas vocais e principalmente artísticos, mais do que vocais, artísticos. O que eu acho assim, que eu sou professora de música, professora de arte, e o que eu ensino é a pessoa conseguir interpretar uma obra de arte, que ela não existe fisicamente como uma pintura ou uma escultura, ela existe etéreamente, ela é só auditiva, né? Quando você canta, quando você produz um som, ele não existe no espaço. Hoje, com gravação, a gente tem e tal, mas ela existe no tempo. E o tempo da música, ele morre, né? Tem o tempo, tem a música, tem a pausa e tal. Tem um som ou não som. Muitas filosofias aqui. Mas eu quero dizer, assim, que o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que a gente teve aquele estudo tradicional de poder revelar a própria voz. Blá, 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 aquele trabalho mecânico diário, quase diário. E tem um lado ruim, que é pelo menos o que eu peguei, meus professores não me ensinaram isso, tá? Eu não posso dizer que foi nem a Mirtha Island, nem o Benito Maresca, nem a Marta Hell, nunca. Nunca eles me deixaram comparar minha voz a ninguém. Eu, que sempre busquei ter uma voz parecida com a Jessie Norman ou com a Maria Callas no começo. Eu que desejei cantar aquele repertório que eu ouvia nas vozes delas, né? Então, assim, eu criei um paradigma que podia ter me destruído. Não me destruiu, graças a... Na verdade, que isso é um perigo, né? Você tem que se comparar a um outro ser que tem uma outra caminhada, um outro histórico, um outro corpo físico, né? E um outro corpo emocional e mental. Não tem comparação, não dá. Então, tanto que, assim, eu queria ter o Vocione. Tanto que acabou mudando o nome da minha tese de doutorado, porque, para deixar bem claro, em busca de um Vocione. Um Vocione que não era o meu, mas que dentro dessa caminhada, dessa estrada, eu achei o meu Vocione, que é o meu self-tone. E que o meu self-tone serve para muito do repertório que eu queria, que eu sonhei cantar e que eu cantei. Né? Então, assim, partindo desse princípio, como aluna e como mestra, como professora, eu comecei a buscar um respeito, a buscar aprender os meus limites, né? A Raquel começou falando uma coisa importante, em que cada um tem que ter a responsabilidade, a motivação e a responsabilidade de reconhecer os próprios limites. E eu respeito muito quem trabalha com crianças e adolescentes, porque esses profissionais, como a Thaís Simões, tem que ter, assim, 10 mil anjos da guarda do lado para auxiliar. Tem um lado espiritual muito forte, porque é uma responsabilidade imensa, porque essas crianças e adolescentes estão em formação física e emocional. Às vezes, uma palavra torta que você fale para eles pode tirar eles dessa estrada para sempre. Quando eu tinha 19 anos, eu saí de casa para estudar ópera. Eu ia assim, ou ia trabalhar na Disney, eu tinha uma possibilidade de trabalhar na Disneylandia, né? Eu fui guia da Disney, né? Mas ia trabalhar dentro da Disney. Ia trabalhar, acho que varrendo o chão, depois ia entrar no showbiz lá. Ou cantar. Eu já cantava em banda de rock, eu já cantava em coral, já tinha estudado um pouquinho de canto, um pouquinho de piano. Foi quando o meu pai musical me pegou e me levou me fez a proposta de ir para Belo Horizonte, estudar com a Mirtha. Mas antes ele falou assim, olha, eu conheço 3 boas professoras de canto, você vai fazer teste com elas e você vai ver qual que você se encaixa melhor, né? Ele tinha tanto essa coisa do ahimsa, né? Ahimsa, que é um princípio que eu trago da yoga, que eu traduzi como respeito, mas a maioria dos livros traduz como não violência, né? Não violência com o próximo, não violência contra si mesmo. Então, a ahimsa, ele dentro da yoga ou do yoga, você pode usar qualquer dos dois termos, né? Você tem que estar alerta, né? Ela falou a Thaís Simões da propriocepção, de ter uma sensação, de uma consciência do seu próprio corpo, dos seus limites, dos seus boundaries, né? E até onde você consegue fazer um alongamento. Vamos fazer assim, por exemplo, né? Até onde você vai?
Dói muito, se fizer assim, ai, dói, dói, dói. Então para um pouco antes. Então isso é o ahimsa. E isso tem um aspecto físico e tem um aspecto emocional. Na verdade, profissional. Em tudo você tem que ter ahimsa. Até onde você consegue caminhar utilizando todo o seu poder, né? Todas as suas estruturas, né? Física, energética, emocional, mental, sem se violentar. Até quando eu posso ser boazinha com o outro sem ser malzinha comigo? Então isso tem a ver com um varrer ou fazer uma faxina na sua casa, né? Com fazer, às vezes, colocar as crianças para brincar, deixá-las gastando água no banho, enquanto você esfria a sua cabeça 5 minutos no quarto, né, mames? Né? Você, né? Com certeza. E tem a ver na hora do teu vocalize com o seu professor. Com quantas horas você estuda por dia? O instrumento vocal, ele é um instrumento, o seu corpo é seu instrumento. E se você pensar que é só sua prega, olha só quanta energia e responsabilidade você joga dentro de uma estrutura ínfima, que pode se estourar se você jogar muita pressão em cima dela. Então, assim, se você sabe que seu corpo e seu instrumento, seu bem-estar todo faz parte do seu instrumento, então você tem o respeito, o ahimsa. Então, esse é o primeiro princípio. E, assim, eu tenho amigas que acreditaram em seus professores, e eu quero dizer desse teste que eu fiz, e que eu fui sozinha para o Rio e fui sozinha para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte estavam meus pais musicais, que é a Socorro Nivaldo, mas no Rio eu fui sozinha. E ele me indicou essa professora de canto que era famosa, e que ela era filha de diplomata, viajava o mundo todo, que, aliás, eu nunca mais ouvi falar dela, não conheço nenhum aluno dela, aliás. Mas eu nem vou falar o nome dela, porque o que eu vou falar dela é uma coisa que foi, que eu acho que até, eu não sei se ela se arrepende, né? Mas a minha vida mostrou uma resposta. Eu fui fazer um teste com ela, e ela fez, eu não tinha começado a estudar com o Nivaldo ainda, nem tinha começado a estudar com a Natália Sacoro ainda, não com ninguém. Eu tinha estudado uns 6 meses com uma professora da África, que estava dando aula de canto numa escola de piano que tinha lá no centro de Manaus. Eu esqueci o nome dessa professora. E eu cantava no coro deles. Então, eu não tinha muita consciência de solfejo, não sabia nem que era uma doppia do italiano. Então, eu falava um pouquinho de inglês, um pouquinho de francês, mas eu não falava italiano. Então, quando eu fui fazer esse teste com essa senhora, com essa professora, ela olhou para mim e falou assim, bem, você é uma ignorante musical, né? Então, nesse sentido, né? Você até canta assim um pouco afinado, né? Tem uma voz assim, né? Mas eu acho que serve mais para você cantar em aniversários da sua família, né? Não invista nessa carreira, não. Vai para Disney, vai trabalhar lá, né? Faz a tua vida em outra profissão, e aí quando você, em festa de família, você canta e tal. O que vocês acham disso? Nossa, que coisa mais terrível. Sim. Eu já, E pensar que, eu já olha, estou tem entalada tanta aqui, gente minha garganta já fechou de raiva. Então, eu tinha 19 anos, eu era na Urca, a casa dela. Eu fui sozinha e eu saí da casa dela e só me reverberava aquilo. Você é uma ignorante musical, você é uma ignorante musical e você não serve para ópera, você não serve para isso. E assim, eu tinha duas opções. Acreditar cegamente no que ela falou. Olha o Cordiane, querido. o que eu faço? Eu tô Fica toda revoltada. Depois você escreve aí, depois você fala. Mas assim, eu podia acreditar cegamente no que ela falou, ou eu podia tomar um outro caminho. Que foi, eu falei assim, cara, eu fiz assim, essa mulher tá louca. Eu falei, essa mulher é completamente louca. Mas tá bom, isso é só a opinião dela. Foi a minha postura. Foi a primeira professora que eu fiz teste. As outras duas ainda iriam vir. Então, assim, eu tinha mais um background, assim, para segurar, né? Mas, assim, foi uma coisa de Deus que veio para mim, assim, né? Por que eu vou acreditar nessa mulher, né? E eu comecei a pesquisar sobre ela. Eu falei,
como que ela pode ter tanta certeza que não vai dar certo? Então, isso já tem 20 anos, essa história tem mais de 20 anos. Então, eu não vi ela cantar nenhuma ópera. Eu cantei, sei lá, mais de 20 óperas. Não sei. Continuo com voz cantando, né? Eu formo cantores. Não sei. Uhum. Para mim, ela estava errada. E aí, eu fui para Belo Horizonte e eu fiz o teste com mais uma, duas, três professoras, mais três. Que eram Uhum. duas professoras bem famosas de lá. Ótimas professoras. E outra que era do Sul, que é a Mirtes Land, que está viva com 96 anos, vai fazer 97 agora. E é maravilhosa. E aí eu fiz com as outras duas que falaram que a grande questão também para o meu maestro, né, era para saber se eu era mezzo ou se eu era soprano. Isso foi uma coisa que povoou a cabeça dele, do Malheiro, de vários maestros que trabalharam comigo, porque eu tinha bons graves, né, e eu falo numa região grave, né. Mas, e assim, eu quero falar para vocês que quando eu comecei a estudar canto, eu tinha uma oitava e meia de voz, assim, era só isso que eu tinha de voz. E cada agudo foi muito garimpado, né? E foi garimpado, foi uma luta. Eu tive que abrir pro agudo, porque eu pesava muito o médio grave. Tanto que eu cantei de contralto, cantei de mezzo no Festival Amazonas de Ópera. Cantei 7 anos, como mezzo, como contralto, e nos últimos anos eu já cantei como soprano. Fiz uma pamina, fiz outras coisas, fiz Valquíria, né? Mas, assim, quando essas professoras, elas ficavam muito nervosas de querer me classificar. E é muito difícil você classificar uma voz com um dia de vocalize, assim, né? Não, e eu não gosto de fazer essa classificação. Eu acho isso uma responsabilidade muito grande, porque eu tenho exemplos de amigas, e eu vou fazer uma live sobre classificação vocal com uma amiga que foi classificada uma vida inteira como mezzo-soprano, como contralto, e hoje ela está brilhando como soprano na Itália, né? E eu tenho outros exemplos aqui em São Paulo de amigas que foram classificadas com uma voz e que hoje são outras, que têm uma carreira em outra, e a voz floresceu nessa outra classificação. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. E essas duas mineiras me classificaram e não me chamaram de ignorante musical, e falaram, não, é uma boa voz, é uma voz forte, ah, eu dou aula para ela, que legal. E assim, mas eu acho que ela é meso, eu acho que é isso, eu acho que ela é aquilo. Mas ele me deixou à vontade de eu escolher. E essas duas falaram que eu achava que era isso. E a terceira professora, que é a Mirtes, foi. E a Mirtes, eu tenho que falar para vocês, eu sou disléxica, né? Que eu acho isso o máximo, porque mostra que disléxicos também podem ser felizes, né? Nessa profissão. E a Mirtes, ela era educadora musical. Ela tinha cantado, ela cantou com o Villa-Lobos, né? Ela conheceu o Villa-Lobos, ela conviveu com ele nessa época no Rio. E ela fez muitos recitais no Rio Grande do Sul, tem assim inúmeros programas dela, com muita música de câmara. Débora, linda, te amo, Débora, minha querida professora de caçanhola, de flamenco. Façam aula com ela aqui em São Paulo, que eu amo de paixão. Débora Nefúcia, maravilhosa. Uma amiga aqui também que dança flamenco, a Cida. Olha isso. Ó, Débora, grande balaora aqui de São Paulo, né? E aí a Mirtes, ela tinha então uma especialidade de educação musical, principalmente com crianças e adolescentes que tinham dificuldades de aprendizado. E foi Uhum. muito maravilhoso, porque ela tinha uma mega paciência. Não que eu dava muito trabalho, porque eu gostava de estudar, mas eu era disléxica, então eu tenho uma forma de aprendizado dançando, né? A Thaís Simões, ela é dançarina também, ela pratica dança. Então, a minha forma de cognição, ela mistura vários processos. Então, tem um processo auditivo, que é Uhum. principal, e o sinestésico, que é o físico. Então, para aprender bar, eu fui assistir o Bellini agora, cheio de dancinha, eu ficava pulando nas dancinhas, porque eu aprendo dançando. Wagner, Beethoven, tem uma coisa de uma dança, entendeu? E assim, o meu processo de aprendizado, ele foi se desenvolvendo num acolhimento imenso da Mirtisland. E ali eu pude desabrochar. Teve coisas que eu me lembro que eu não aprendi. Eu me lembro que eu saí dela para Marta Hera em São Paulo, e que algumas dificuldades rítmicas e melódicas e harmônicas, que eu saí dela com essas dificuldades e eu fui transpor essas dificuldades já no mestrado. Né? Eu tenho Uhum. letras como graduação, eu tenho mestrado em performance na Unesp com a Marta Ré, querida, que está lá.
no outro plano, e o doutorado na Unicamp. Então, assim, o meu processo, ele foi aos poucos, assim, foi quando eu fiz CAGED, quando eu fiz muita coisa atonal, dodecafônica, que aí parece que desbloqueou uma coisa aqui, que me deu um cabedal musical muito maior. Uhum. Tecnicamente, a Marta, quando eu cheguei para a Marta, a Marta é que destampou os meus agudos de dó sustenido para cima, quatro para cima. Eu cheguei cantando até dó com ela. E, e assim, a minha voz foi formada pela Mirtes e pelo Nivaldo, né? Ali eu já comecei a. E outra coisa, depois de 3 meses estudando com ela e com o Nivaldo, eu já estreiei na ópera em Manaus. Aham. Isso foi um privilégio. Privilégio porque o Nivaldo regeu essa ópera lá, que é a Ópera Alma de Cláudio Santoro. E privilégio de ser amazonense e de ter essa possibilidade de cantar no festival de ópera. E ali foi a minha formação, 7 anos de palco. Palco, que tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que você vai na marra, você vai se descobrindo, você vai na louca, né? Eu voltava para Minas, fazia aula, não sei o quê, voltava para lá, para Manaus, era uma loucura. O lado ruim é que você não tem uma estrutura linear como a academia te traz, né? Uma universidade, uma estrutura linear e progressiva, como eu tenho o maior cuidado de trabalhar com meus alunos, né? De você ter música de câmara, de vários países, brasileira, alemã, francesa, italiana, né? De você ter essa progressão, de expandir até chegar a óperas românticas e tal. Mas foi muito importante para mim. Então, assim, o que eu sentia? Eu sentia meio que uma insegurança de que às vezes eu estava fazendo uma coisa errada. Então, eu não tinha firmeza do que eu estava fazendo. E era interessante, porque a Marta falou: a Thaís já é cantora. Eu cheguei na Unesp, ela já é cantora. Uhum. Eles me tratavam todos. Eu fui estudar com a Laura de Souza. Não, Thaís, você já é cantora, você já canta. Todo mundo me tratando como profissional. O Benito falou: por que a Thaís? O Benito falava para meus amigos, meus ex-namorados, falava: por que a Thaís é tão insegura? Essa mulher canta pra caramba. Qual que é a história? Mas eu falei será que eu tô cantando errado? O que será que eu tô fazendo? Tinha uma insegurança. Por quê? E aí, o que acontece? Às vezes eu chegava em Manaus e me jogava uma partitura na mão para eu ler a primeira vista com orquestra, que aconteceu com a Florência Enel Amazonas, que era uma ópera inédita no Brasil, ou seja, não tinha nem ouvido, não era uma traviata que a gente escuta desde criança, né? Não é isso. Era uma coisa que você tinha que cantar à primeira vista com orquestra. E eu vou enfiar essa voz aonde? Eu canto aonde? Eu canto aqui, eu canto aqui? Que buraco eu vou cantar? Era um desespero. Então, o que eu me lembro desse processo, né, dos meus 19 até os meus 30 anos, né, são uma década mais ou menos, é que assim, eu entrava no desespero, aquela luta para poder fazer, para poder aprender, só que nesse desespero, eu já tinha yoga na minha vida, eu internalizava. Algum momento era só eu e Deus, né? E aí eu conectava. Pum. E aí eu me lembro de buscar uma sensação no meu peito, no meu coração. Uhum. Tipo assim, a opinião de um, a opinião de outro, a opinião daquele, aquilo que eu quero ouvir da minha voz, aquilo. Era um monte de discursos na minha mente que me enlouqueciam, mas que eu tinha que apagar, porque na hora que você faz música, você tem que se conectar. Conectar com o músico que te acompanha, com o maestro, com aquela partitura, Uhum. com o tudo. Pum, liga aquele motor. E na hora que acontece, tem que ligar o seu motor, o seu carrinho. E aí eu ligava, bom, eu tenho que me conectar comigo. E ali eu não estava percebendo que era tanto com Deus, né? Comigo. Aí ali eu falei, eu tenho que achar o meu melhor aqui. E a partir dali, toda vez que eu me conectava para achar o meu melhor som, o meu melhor eu ali, saía bonito. Então, Uhum. já naquela época, eu já tinha essa busca do self-tone, né? E dava certo toda vez que eu silenciava, me conectava, né? Eu afastava, fazia o ahimsa do que estava me incomodando dentro de mim, né? Externo. E aí já é uma conexão tem ti, que você falou, aterramento, né? Você fala do Tai Chi, né, Thais Simões? O céu e a terra, né? Você tá grounded, né, no chão, você tá conectado com o centro da terra, que é onde traz a tua nutrição, a energia, né? Nutrição mesmo, física e energética, e você tá ligado com o céu. Que pode nem, não precisa ser, pode ser ateu, né? Não precisa acreditar em Deus, não. Mas acredita que existe uma conexão que te puxa para cima. Na hora que você faz isso, você não precisa nem botar a barriga para dentro, nem a barriga para fora.
Na hora que você pensa nesses dois vetores, você naturalmente já encontra uma postura que te dá milhões de possibilidades. Na hora dessa postura tente, olha o que acontece. Desbloqueia o quê? A tua respiração, o teu fluxo de ar. Ele já. Olha só. E aquela live sobre Butterfly que a Raquel participou, que eu fiz com a Eiko Senda, eu estava falando muito sobre Tenti, a gente fala sobre Tenti, que são palavras japonesas, né? E eu falo, poxa, Eiko, na hora que a Butterfly está se matando, pô, a gente tem que cantar ajoelhada o tempo todo, é um desespero, a gente tem que cantar, né, ajoelhada. Graças a Deus eu tenho a minha caminhada de arte marcial japonesa, né, que a gente fica ajoelhado um tempão. E ela me tocou um ponto importante, Thaís, não é só o pé, né? E meu mestre de Qigong, que é o Mantak Chia, que é o chinês, ele também fala, é o assoalho pélvico, é o nosso ânus, né? É nossa vagina, nossa vulva, tudo isso é uma conexão. Eu tô de perna cruzada e eu tô, olha só, naturalmente eu já conecto todos os meus chakras, toda a minha energia no Tenti. É só falar nisso, já vai, já liga. E às vezes eu nem preciso esquentar a voz para fazer um repertório. Na hora que conecto, entrei, conectei, vamos pro palco. Já tá tudo pronto. E aí é muito lindo porque refletindo antes dessa live, eu me lembrei desses momentos, sabe, Raquel? Em que eu achei esse caminho de buscar o self-tone várias vezes, né? Mas eu me perdia. Eu achava e depois eu me perdia loucamente, né? No meio de uma coisa e outra. Aí me perdi. Uma coisinha para vocês que eu acho que pouca gente sabe, né, da minha caminhada, por exemplo. Né? Eu comecei a estudar com 14 anos, e aí tive vários professores e tal. Mas teve um determinado períodozinho da minha vida em que eu chutei o balde, simplesmente. E assim, era eu, a minha pesquisa, foi logo depois do nascimento da minha segunda menina, né? E aí eu chutei o balde, falei, não vou estudar mais com ninguém, agora eu vou achar a maledeta dessa voz, ou a benedeta dessa voz. Não quero saber, a minha cabeça estava cheia de técnica, era muita técnica de todo lado, era eu mudando o tempo todo, como quem troca de roupa, saía de um professor, eu ia para outra pessoa, e aí o jeito que aquela pessoa acessava as sensações, às vezes queria dizer a mesma coisa, né? Elas queriam que eu chegasse, digamos assim, no mesmo ponto, né? Mas as abordagens eram muito diferentes. E eu sempre fui muito ovelhinha, assim, nesse sentido, né? Eu queria fazer como se fosse uma fórmula matemática, de pegar aquela informação, né? A mais B vai dar tanto. E aí eu queria aplicar aquilo. Então, minha cabeça estava surtando já. E aí, juntou com o nascimento da criança, né? A diástase muito forte, porque foi um parto violentíssimo, assim, que a criança estava para morrer, assim, foi muito difícil para mim. Tava com um cordão umbilical, né, assim, enforcando o pescocinho dela e tudo. Foi tudo muito de emergência. E eu ainda cheguei a pegar um papel na ópera, no Festival Amazonas de Ópera. Foi meu primeiro papel quando essa minha filha mais nova tinha 9 meses. Peguei um papel, eu não sei como eu fiz esse papel, de onde que eu tirei força, mas eu fiz, né? Foi a dona Elvira, Dom Giovanni, né? E aí fiz tudo, mas depois disso eu chutei o balde. Eu simplesmente falei assim, ó, agora eu vou tentar me conectar aqui com alguma coisa, né? E nessa época, então, eu já estava com muita influência dos trabalhos, das palavras da Thaís, né, nas redes, a respeito do self-tone, tudo isso. E isso me deu muita força, porque aí fui unindo com a coisa da minha pesquisa, tudo, fui me explorando de um jeito que eu nunca pensei que eu poderia me explorar, deixando um pouco várias vozes que ecoavam na minha cabeça de querer saber que técnica que estava certa e para onde que eu tinha que ir, e aquela mesma confusão, né, que a Thaís colocou, né, qual é essa coisa do teu far, né, isso incomoda muita gente, né, incomoda completamente, essa coisa de as pessoas falarem no teu ouvido de que você não tem talento, ou que simplesmente está faltando coisas, né? No meu caso, falavam assim, a tua voz não é natural, tá? É uma coisa alienígena aí, né? E isso me incomodava demais. Quanto mais falavam isso, eu ficava, ai, mas eu quero estudar, mas eu me focava naquilo, e às vezes frustrava muito,
né? Então eu passei esse tempo de encontro pessoal, e aí fui ampliando as coisas da minha pesquisa. E assim, no momento em que eu cheguei às conclusões de que realmente os nossos traumas, os nossos desconfortos, eles são absorvidos pelo corpo. E ali ocorrem constrições musculares terríveis mesmo, que, da qual, se você não tiver meios de se livrar, de se despir daquilo, né, não tiver um jeito de canalizar, de enraizar isso para a terra, enfim, se tornar um canal que você, sabe, transponha isso, de que a arte seja esse serviço, você fica ali um artista ferido. E a arte, ela é para fazer bem. Né? A arte está ali para mexer no teu sistema límbico, para te trazer conforto. E aí você vê pessoas e vários artistas, né, em diversas partes do mundo por onde eu andei, por exemplo, que às vezes estão ali trabalhando com algo que era para fazer extremamente bem, mas são pessoas engessadas, né, que precisam transpor isso. E aí eu vejo muito isso presente no trabalho de vocês, por exemplo, né? Que essa coisa de que simplesmente se esvaíram, se tornaram um canal de bênção e de exploração, e isso precisa vir da busca pessoal, né? Eu digo que eu comecei a alcançar, galgar coisas técnicas que antes não eram muito simples para mim, depois que eu passei por esse processo, e foi um processo muito silencioso, eu tive que abraçar isso de uma forma que era o meu silêncio, que eu falo assim, de calar essas vozes, né, essas vozezinhas que a Thaís também colocou com muito bem colocado, né, calar essas vozezinhas e explorar a minha vibração, aonde que estava pegando, por que que eu não estava acessando, né, e depois disso veio uma decisão muito acertada de voltar a estudar. Foi quando o Gil me acolheu, e aí eu já complemento uma coisa que você colocou lá no início da tua fala, essa coisa da trajetória vocal. Às vezes você pega por fonoaudiólogos, mas uma pessoa que é da arte, que vai para a pegada fonoaudiológica, consegue ter muita clareza. Por exemplo, o Gil é prova disso, né? Inclusive eu falei com o Gil, estão me ouvindo, né? Tá me ouvindo? Uhum, É rapidinho, só te sim. cortando. E a gente veio junto, eu dei uma carinha pra ele, depois do Bellini, e a gente estava conversando sobre isso. Eu falei, Gil, você é muito importante, né, na vida artística e vocal da nossa comunidade, porque você é um professor de canto, é um cantor lírico e que estudou fonoaudiologia, isso faz total diferença, né? Aí ele falou, você vai para o congresso e tal, eu falei assim, não, esse ano eu não vou para congresso nenhum, eu tô um pouquinho, eu tô investindo em outras áreas e tô observando, assim, esse universo fonoaudiológico, assim, com um pouquinho, assim, de como é que se diz? Eu acredito que tem muito fonoaudiólogo que precisa estudar música, canto, com professores de canto, de verdade, sabe? Precisa entender de estética, precisa entender de impedância, de fisiologia respiratória. Então, assim, fono está se vendendo muito, muito caro ultimamente, está sendo assim, vendendo como se fosse a última Coca-Cola do deserto, como se fosse a única coisa que existe. E não, fono não resolve tudo. Principalmente não resolve questões artísticas. Não resolve. Não resolve repertório. E não sabe escolher repertório. Gente, eu tô cada vez mais assim, eu fiz uma bateria de teste, fui levando alguns alunos, as pessoas, eu fui um monte de fonos, assim, são pouquíssimas fonos aqui de São Paulo, que eu só posso falar. Do Brasil deve ser pior, que aqui tem os melhores. São pouquíssimos que entendem de música. E isso faz toda a diferença. Para tratar de uma voz lírica, uma voz profissional. Tá? Não vou citar nomes, tem muita gente boa, sim, mas eu sugiro que vocês peguem um professor que seja de canto, um professor de canto lírico e que também tenha conhecimento ou pelo menos uma formação de fono. E analise seus alunos, verifique como que andam seus alunos
E também veja o ahimsa, veja se seu santo bate com o dele. Não adianta só você pegar o mais caro, a mais cara, a doutora Silvia Pinho, que é maravilhosa também, mas não adianta, se seu santo não bater com o dela, e se você não tiver 100% com confiança, não vai funcionar. Você precisa ter confiança. É isso. E o Giba é meu irmão, tá aqui, super respeito ele, super confio nele, né? E assim, eu não me digo fonoaudióloga, mas eu estudo desde 2004 fonoaudiologia. Eu me tratei muitos anos com a Silvia, acompanhei vários congressos dela, fiz vários estudos e assim, não quero ser fonoaudióloga, mas eu sei para onde vai o caminho do fonoaudiólogo e eu sei exercícios foniátricos. E a minha formação também veio de fisiologia pélvica e respiratória, o que muito professor de canto e muito fonoaudiólogo não sabe nada. Eu quero deixar bem claro, nada. Não vem me dizer que sabe de respiração e de assoalho pélvico. Não sabe. Se não estudou, não sabe. Não adianta ter diploma de fisiologia, fisioterapeuta. Não. Se tua fisioterapia não teve especialização nisso, você não sabe. Não adianta falar. Eu sou bem direta nisso. Eu sou bem direta, não tenho papas na língua, tá, gente? Desculpa. Mas deixa eu aproveitar aqui o ganchinho, colocar mais uma pergunta para vocês, e aí eu gostaria que a Thaís Simões começasse a responder essa. No caso, o que vocês acham que mudou desse antes e depois dessa abordagem integrativa na vida de vocês, né? Desses projetos estarem funcionando? Como é que era, no caso, assim, a voz de vocês e dos estudantes de vocês? Como é que ficou, assim, dentro esse caminho de descoberta de colocar mais práticas que permitissem, então, essa vazão expressiva e esse desbloqueio energético aí? Por favor. Olha, se eu tivesse que escolher uma palavra, eu acho que seria liberdade a palavra para mim, assim, sabe? Eu sinto mudanças na voz todos os dias, assim, sabe? Mas eu tenho esse... Não é o controle sobre o instrumento, porque eu nem gosto dessa palavra de controle, mas assim... Mas é um autoconhecimento, é assim, uma ferramenta que você tem para saber lidar com o seu instrumento no dia que você tá bem, no dia que você não tá bem, entendeu? Assim, no dia que você precisa usar ele, assim, o dia inteiro mesmo, quase 20 horas seguidas, e você conseguir levar aquilo com maestria, sabe? Então, eu acho que a primeira coisa é isso, a questão da liberdade, do autoconhecimento, de você realmente ter mais ferramentas, sabe? E com os alunos, eu acredito muito nisso. Eu tenho trabalhado muito com eles desde quando eu comecei esse processo e eu percebo, assim, primeiro um interesse maior, cada vez mais, deles realmente se entregarem para aquilo, sabe? Assim, deles terem curiosidade, deles falarem sobre, que era uma coisa que eu não via tanto quando eu comecei a dar aula, sabe? Assim, discutir sobre. Hoje em dia, tem alunos de 11, 12 anos que, sabe, vamos falar sobre técnica e eles querem aprender sobre técnica, sabe? Assim, professora, eu senti isso e foi tão legal porque a voz girou e eu senti o espaço e não sei o quê, sabe? E isso já está num patamar elevado para a idade, sabe? Assim, então, eu acredito muito nessa autonomia deles também. Então, mesmo assim, a partir do momento, né, o maestro pede uma dinâmica, o forte e o piano, e eles respondem, eles sabem fazer, sabe? Assim, e se alguém pergunta assim, mas como faz? Então, vamos fazer assim, ó, eu senti isso, eu senti aquilo, o outro falou assim, não senti isso, eu senti, sabe? Assim, esse poder que a autopercepção te dá, assim, para mim, seria isso, assim. Bravíssimo. Muito lindo. Eu acho assim que depois desse trabalho, desses últimos 5 anos, né, que eu fui obrigada a fazer uma pesquisa acadêmica, né, prática, científica, o que eu acho, Raquel e Thaís, assim, é que saiu uma responsabilidade de eu ser a formadora vocal da figura, da pessoa, do aluno. De eu ser a responsável do que vai acontecer com a voz dele.
ficou muito mais claro de que cada um é que tem o seu próprio caminho e a sua própria responsabilidade de se formar, de formar a sua estrutura vocal e artística. E Exatamente. eu acho que isso sai um peso de cima dos mestres, dos professores, né? Porque assim, você tem que consentir, primeiro, você tem que ter uma motivação. O que te motiva a fazer a ação, né? A estudar o canto, a voz. Alguma coisa estimula esse ser humano a ser artista, a estar no palco, a interpretar uma obra de arte, né? E assim, e aí isso é um outro ponto que eu quero tocar. Tudo isso que eu estudei, pelo menos, de técnica corporal, meditativa, tudo que eu trouxe do Aikido, do Qigong, da Yoga, para o ensino de canto, para a expansão e o conforto vocal, foram ferramentas que me ajudaram, que podem não ajudar vocês. Para vocês, podem ser coisas muito mais simples. Para mim eu fiz essa estrada porque foi meu caminho. E tudo bem, tá ótimo. E hoje em dia eu uso muito menos dessas ferramentas. Mas eu acho que o principal, o que te motiva? E aqui tem um grande ator que eu admiro aqui assistindo, que é o Marcelo Góes, ator da TV Cultura, que faz musicais, que eu amo, que ele canta, tem uma voz linda e é um super ator. Eu acho assim, que você trabalhando, você tinha perguntado para a Thaís, como que você trabalha o aluno, como que você ajuda ele a tirar as couraças e tal. Para mim, o grande foco tem que ser a obra de arte. Qual é a obra de arte que você precisa interpretar? É a canção X. Preciso interpretar, sei lá, vamos ver, Ave Maria, né? Vamos interpretar uma Ave Maria de Schubert, né? E aí, o que te motiva a cantar aquela música? Qual que é a motivação? Ela é singela. Mas o que diz a letra? Né? Então, na hora que você faz uma interpretação dessa letra, uma análise sintática, e os alunos querem correr, porque eles não aprenderam a fazer análise sintática no colégio. Eu não aprendi, eu tive que pagar 1 ano de aula particular de português no último ano para poder entrar no vestibular. E aí eu aprendi o que era uma análise sintática, um eu lírico, um sujeito e um predicado. Se você está disposto, quer ser artista, você tem que saber ler. E você tem que saber quem é o sujeito, quem comanda a ação, qual é a consequência, com quem. Isso tudo faz diferença. Então, se eu sei qual que é a motivação, então, por exemplo, o Stabat Mater. Eu estava pensando muito hoje, vou fazer um post sobre o Stabat Mater, né? Porque se na época de Páscoa a gente fala do sofrimento de Jesus, blá, mas a gente esquece um pouco do sofrimento da mãe, de uma mãe vendo seu filho sendo torturado, crucificado e morto. Olha o sofrimento. E aí a gente já tem patos para dar e vender sobre a obra de arte. Quantos Stabat Mater a gente tem escritos lindíssimos que falam sobre sofrimento, que descrevem em melodia, harmonia e com letras lindíssimas sobre o sofrimento. Então, quando a gente tem essa motivação do patos, esse é o miojo, tá? Que quer participar da live, olha. Ele, né, é artista aqui, nessa casa só tem artista. Então, quando você tem o patos e você quer interpretar aquele patos, você já não está mais repetindo nota ali, né? Você já tem que saber as notas, tem que saber a melodia e você tem que saber o que está dizendo. Meus alunos estão assistindo aí, tem aluno aí que estava cantando Ave Maria, nem consigo, eu quero fazer quadrado, nem consigo, porque você pensando Ave Maria, você pensa, só de você pensar já muda a tua postura, já muda a tua intenção. Na hora que você coloca o seu aluno para fazer aquela intenção, daquela letra, daquela música, com aquele afeto, a técnica ela é secundária. Aí ele entrou em contato, conectou, aí ele vê, poxa, saiu lindo o agudo. Claro que saiu lindo o agudo, está conectado com a informação. Então, porque eu falo, professor de canto não é psicólogo, a gente acaba trabalhando como psicólogo, mas a gente não é psicólogo, porque é uma responsabilidade muito grande, né? É outra profissão, é outra coisa.
Mas o que eu acho é que se a gente trabalha pelo veio da arte, você trabalha muitas das emoções, dos afetos, dos bloqueios. Você não trabalha diretamente com o ser, né? Cutucando, porque você chora quando canta isso, que ela teve um abuso sexual, apanhou de não sei quem, porque ela não sei o quê, sabe? Vai por outro veio, não vai direto na ferida. Para mim, esse trabalho é muito mais prático. E meus alunos, às vezes, acham que, assim, eu fico falando, não vamos falar sobre técnica? Técnica? Não, vamos ver, obra de arte, obra de arte. Qual que é a obra de arte? Como que você imagina que tem que ser interpretada essa obra de arte? E ali, os meus alunos, tem a Tâmara, ai, tem um querido aqui, que fofo, oi. Tá mandando beijo aqui. Fala oi. Eu tô sentindo falta da mamãe que tá sendo monopolizada aqui. O meu falou, pode aparecer daqui a pouco? O meu daqui a pouco quer aparecer. Mas é isso que eu acho, assim, meus alunos, eles vinham muito querendo fazer uma voz, né, uma farvoce, e a Mirella Freni, quando eu estudei com ela em Modena, ela falava, não farvoce, não inventa uma voz, não força uma coisa. A gente acaba querendo aquela história da Thaís do começo, querendo se comparar a uma Jessie Norman, querendo ser uma Jessie Norman. Isso é uma roubada, né, seja você mesmo. Olha, eu não sei que tal você está falando, tem duas Thaís, mas a gente também te ama, São Paulo, Orquestra Coral. Gente, não aparece nada Mas pra a gente mim aqui tem. nos comentários. Vai lendo aí pra mim. Sério? Não, tá Não, aparecendo comentários aqui. Sério. Mas é isso, assim. Os meus alunos, às vezes, eles querem resolver um problema técnico, e na hora que eles acessam a obra de arte, a música, eles resolvem o problema técnico. E assim, é muito mais rápido. É muito rápido. Não é que a gente não faz vocalize, faz exercício respiratório. Para que existe exercício respiratório? Para desbloqueio de energia, né? Para a gente poder se integrar, para a gente se conectar, né? Eu, por exemplo, esses últimos 15 dias, eu tô sentindo que eu falei com o Gil até, e eu vou falar com a minha terapeuta de Rolfing, porque assim, o meu abdômen, ele tá muito malhado, eu tô adorando, né? Eu tô adorando malhar bastante o abdômen, porque depois que eu fechei 4 hérnias no abdômen, eu tenho que falar isso até pra Raquel, eu senti que o meu suporte respiratório ficou muito melhor na linha médio-grave, e que eu me lembro, antes da operação, a minha voz balançar no médio-grave, porque a minha musculatura estava flácida por causa de diástase aberta, várias coisas. Então, quando eu fechei a diástase e fiz as 4 hérnias, e tapei tudo, ficou muito mais estabilizado. Só que agora eu sinto que eu preciso de mais flexibilidade. E aí eu estou precisando expandir mais abdômen, fazer mais respiração. Pode falar. Eu ia te perguntar uma coisa a respeito disso, porque eu vim fazendo os exercícios, né, de fechamento de diástase e tudo, mas depois eu fui notando que estava dando ação de fechamento esfincteriano na garganta, sabe? E aí eu fui maneirando para tentar achar de um outro jeito esse equilíbrio, dosar essa força, porque eu acho que eu estava metendo força demais também. Então, assim, isso tudo faz parte do descobrimento de um instrumento que é dinâmico, né? Mas para gente que é mamãe, isso é muito, a pegada é muito séria, né? Porque daí a gente já está precisando recondicionar, né? Fortalecer tudo, mas ao mesmo tempo a gente não pode ter uma rebarba dessa ação, né? O que você coloca a respeito disso, Thaís? Deixa eu só ler uma pergunta aqui. Existe exercício respiratório para... Porque ninguém isso, é uma afirmação, na verdade, né? Muitos. Não, ele está afirmando, né, que existem os exercícios respiratórios para isso. O que acontece? A gente nasce aprendendo a respirar. Só que a gente desaprende com a nossa cultura das emoções, a nossa educação. A mamãe sempre fala que cultura é diferente de educação, né? A educação, ela constringe, ela restringe e ela constrange. E pelo menos a tradicional, né? Então a gente tá o tempo todo, tá errado, tira a mão da pepeca menina, faz não sei o quê. Aí você começa a travar a respiração, né? Então os seus medos, suas vergonhas, tudo isso atrapalha a respiração, né? Então assim, meu estudo em cima do Rolfing, por exemplo, de descobrir que a gente acaba causando escoliose, vários problemas na coluna,
por conta da má respiração, isso foi incrível, né? Porque a gente acaba travando nossa respiração, expandindo demais, constringindo, às vezes fazendo muita pressão para o assoalho pélvico para fora, o que causa escape de xixi, hemorroida, uma série de outras coisas. E tudo que trava lá embaixo, nosso esfíncter anal e na vagina, também trava aqui em cima. Então, assim, esses desbloqueios, aí sim nós, profissionais da voz, temos que estar atentos ao corpo do nosso aluno, para observar onde que ele está travando ou não. São poucos professores que observam o corpo, né? A gente tem que ter esse scan do aluno, né? Por quê? Como a Thaís Simões falou, a gente precisa ter uma postura que não pode ser engessada, né? Bambu no vento, né? Tá na minha tese de doutorado. Seja um bambu, seja flexível. E outra coisa, vocês precisavam estar aqui para assistir o Bellini, o Romeu e Julieta, o Capuleto e Montec, tá lindo. Porque você vê o pessoal cantando em várias posturas, sabe? A gente precisa não quebrar a linha cênico. A gente é ator, artista, a gente está fazendo uma peça de teatro cantada, seja musical, seja ópera, seja uma apresentação coral também. Mas alguns momentos você precisa estar numa postura diferente. Só que isso não pode violentar a tua coluna de ar, né? A tua emissão vocal. Aí está o profissional, aí está o trabalho da gente, vocal coach, né? Do treinador. A gente está como professor ali também para treinar em cima disso. A ajustar, fazer os ajustes. A gente olha de fora, mas a resposta e o martelo, quem bate, é o artista, de dentro para fora. É isso. Falei muito. Perfeito. Thaís, você quer colocar alguma coisa, Thaís Simões, sobre esse assunto que a gente acabou de colocar aqui? Eu acho que a Thaís Vieira falou maravilhosamente bem. Concordo com tudo, 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 tudo. Do início até o fim. Muito bom, muito bom. Meninas, sei que a gente está se delongando aqui, mas foi assim tão gostoso. Eu teria papo assim para mais umas 2 horas, mas eu sei que vocês devem ter compromissos por aí e tudo. Gostaria que vocês deixassem uma mensagem aí para os estudantes de canto que vão estar assistindo ainda essa live, né? Porque vai ficar salva aqui também. E também é uma live de Dia Mundial da Voz. Já recebam aí nossos votos também de Feliz Páscoa, Renovo, de repensar a sua caminhada com esse poder de que vocês realmente são donos dessa construção vocal, nesse sentido de que vocês que estão se descobrindo. As ferramentas chegam de diversas maneiras, mas que a gente vai pesando isso no nosso próprio corpo. E o rendimento é conforme a nossa abertura, né? E tá aí o trabalho dessas duas lindas para exemplificar isso para a gente, né? Maravilhosamente. Agradeço assim de coração. Fica à vontade para colocar. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Obrigada também, Thaís, por dividir aí seu trabalho. Já quero conhecer muito mais. Quem sabe até trocar mais coisas, né? Vamos trabalhando em conjunto aí, vai ser muito legal. E é isso, sabe? Eu desejo um feliz Dia Mundial da Voz para todo mundo. Agradeço demais vocês todos que ficaram aqui. Eu já nem consigo ver quantos somos aqui, porque o celular tá todo travadinho, só vejo vocês mesmo. Mas agradeço muito. E eu acho que é isso, assim, a gente rever todos os dias a nossa caminhada, como a Raquel falou, né? Aproveitar aí o simbolismo da Páscoa e pensar também, né? Onde estamos e onde queremos chegar, né? E construir um caminho que seja leve, que seja prazeroso, que seja artisticamente muito legal, né? Assim, que a gente consiga aí construir os nossos processos e os processos dos nossos alunos com bastante respeito, com bastante carinho, né? E eu encontrei, né, nas práticas musicocorporais aí, nessa integração do corpo e voz, um caminho para isso. Então, quem não conhece, quiser conhecer, já segue aí o perfil para vocês entenderem um pouquinho mais, né, do que a gente só pincelou aqui. Mas fica aí à disposição também para quem quiser conversar, bater papo. Você sabe que eu sou super aberta e adoro conversar com vocês. E muito obrigada mesmo, viu, Raquel? Obrigada, Thaís Vieira. Adorei.
Obrigada. Eu não consigo ver. Estão me ouvindo agora? Estamos te vendo e ouvindo. É, tá. Thaís, Simões, eu também quero conhecer mais seu trabalho, quero ver tudo, saber mais sobre os seus estudos. Eu quero entender bem o teu histórico do Tai Chi, porque eu estava praticando até antes de eu me mudei de casa, e fiquei longe do Pacaembu agora, mas eu estava fazendo Tai Chi, e uma das coisas do Tai Chi que eu acho legal é a questão da postura e tudo mais, mas eu acho muito engessado as formas. E tudo que enrijece para mim, eu tiro, porque eu acho que a voz é flexível, a arte tem que ser flexível, o corpo tem que ser flexível. Pode ser só um ponto de vista, né? Por isso que eu acho que o Qigong, ele engatou melhor na minha tese. Porque o Qigong, a intenção já manda, né? Já comanda. A tua própria intenção. Você não precisa estar perfeito naquela postura. Até porque a perfeição é uma opinião, é um senso estético que depende de onde que está vindo, né? Então, assim, eu acredito mais que nessa resposta que vem de dentro para fora, né, é um equilíbrio. Mas a gente fica à disposição também. A minha tese, eu tive que cortar muitas coisas da minha tese. Então, quem pegar minha tese, ler, tira dúvidas, manda e-mail para mim, manda um direct, a gente conversa, eu tiro dúvida e tal. Eu ainda não publiquei o livro que eu quero, e como a coisa está muito tão mudando, né, que eu nem sei agora se vai ser o recorte daquela época, vai ser um recorte dessa época. E eu quero trazer duas coisas importantes, assim, para primeiro agradecer e o convite, né, porque esses convites colocam a gente no trilho, né? Quando você acha que o que você produz, o que você fala não reverbera, parece que vai morrendo, né? E aí, de repente, vem um convite da Raquel, vem um comentário de um seguidor, ou de alguma coisa, e fala, nossa, isso que você falou fez todo sentido para mim. Isso é muito importante, porque isso dá uma motivação a mais para a gente continuar caminhando. E eu ficava assim, depois dessa pandemia, eu falei, o que eu tô fazendo? Eu tô formando cantores de ópera para quê? Para ficarem trabalhando em outras profissões, jogar esse porra desse diploma no lixo, sabe? Me deu uma revolta, assim, porque não tem trabalho. Pra ter uma ideia, Thaís, assim, eu hoje em dia estou morando, vocês sabem que eu moro numa cidade de interior, aqui a gente não tem teatro, eu dou aula para um grupo que nunca teve contato de ver praticamente uma peça dentro de um teatro, às vezes nem de viajar para um outro lugar, enfim, gente que trabalha na roça mesmo, né? Alguns deles, enfim. Então, assim, é uma outra realidade, né? E aí você poderia pensar assim, o que você também está fazendo aí, né? Você largou tudo o teatro, largou todas as oportunidades de estar, enfim, né? Em contato, tentando fazer uma carreira, enfim. Eu vim para cá por causa de um projeto de vida, devido a essa minha pesquisa da biologia em amparo à performance, em amparo à voz, né? Para ter uma melhor respiração. Estou num ambiente ecologicamente preservado, eu moro numa ecovila, uma alimentação onde eu coloco a mão na terra, isso daí é troca de enraizamento direto, ali bactéria do bem, olha, transmitindo aqui pele, contato aqui, ó, e também você pegar aquilo ali, transformar, né, em vida, em realmente ATP, energia para o teu corpo, aquilo lá tudo orgânico, sabe? E aí, dentro disso, eu ainda não engatei meu doutorado, mas assim, tô cozinhando ele, né? Pra deixar ele bem gostosinho para quando eu tiver coragem de colocar aí para academia. Mas assim, visando esses propósitos, esses protocolos biológicos em amparo à saúde mental e física também, mas com base potenciamento mesmo da célula, né? Onde a verdadeira respiração acontece, né? A verdadeira troca energética acontece na célula, né? Então, você vê aí, né? Outro dia eu soltei um post aqui no Instagram, né? O pessoal ventila, ventila, ventila. Eu mesma já optei por ventilar demais, às vezes em determinadas horas, áreas e tudo, e você ficar completamente cansado no meio daquela ventilação. Porque aquilo ali não está se convertendo, aquela ventilação não está se convertendo em energia de fato, né? Em oxigenação para os músculos, muito pelo contrário, está gerando vasoconstrição, está gerando maior fadiga e tudo isso, né? Então, assim, eu vim para cá com esse propósito, só tentando resumir, né? Tenho recebido esses benefícios no meu corpo, no meu instrumento,
tenho, assim, equilibrado tudo isso e, ao mesmo tempo, continuando, né, estudando, pegando aí todo o amparo dessa parte fisiológica, né, com o Gil, né, e artística também, e, ao mesmo tempo, canalizando tudo isso para essas pessoas que nunca tiveram contato com a arte antes, né? E que hoje em dia estão tendo a oportunidade de cantar num coro. O coro vai estar recebendo amparo aí da prefeitura, estamos começando a mover espetáculos aqui. De repente, às vezes eu solto umas cantorias em pousada, por exemplo, é a capela mesmo, é a voz, é ali o ser humano a obra artística e as pessoas, e gente que chora, que se emociona, que, meu Deus, parece uma coisa de anjo, que eles têm essa coisa do lírico, né, como se fosse de um anjo, assim, você vê que isso, você tendo a oportunidade de emocionar uma pessoa que seja, ou enfim, né, dentro daquela comunidade que nunca teria acesso de alguma forma, mas está tendo, né, isso é muito recompensador. E é muito mais forte, às vezes, uma relação do que você tá ali, teatro, palco, camarim, e que você vai fazendo aquilo quase que, né, enfim, na onda, né, que estiver acontecendo. É gostoso, você tem aqueles aplausos, tudo muito forte, tá? Mas às vezes você não tem um contato, exatamente, a Cida é uma queridona lá de Florianópolis, eu fiz também lá na casa dela uma Ave Maria, ela estava se debulhando em lágrimas, meu Deus do céu, foi muito gostoso. E ela tem uma pegada bem legal, ecológica, dentro da pousada dela, recuperação de materiais que seriam descartáveis, né? Toda uma filosofia bem bacana. Mas, enfim, resumindo, então, isso tudo. Então, essa oportunidade da gente ser artista onde quer que a gente esteja, né? E, além disso, poder transbordar esses benefícios, né? Que uma vez que esses benefícios tomaram conta da gente, a gente só transborda e só vira canal, né? É, Então, eu, assim, eu acho que a gente, o que me deixa às vezes desmotivada não só é a falta que o nosso país tem de mercado para abarcar uhum, tantos artistas de grande qualidade que nós temos, que nós produzimos, a questão também da falha na educação, que é uma coisa histórica há muitos uhum, anos, né? Tem a questão também. Aí o que acontece? Aparecem alunos que estão só atrás de diplomas e que não se uhum, aprofundam no estudo, né? Que eles querem que venha a minha, vosso reino, eles querem que a gente mastigue a carne e devolva na boca deles tudo mastigado, como se isso fosse produzir uma voz poderosa, maravilhosa, ou a uhum. arte que eles possam produzir, e isso é uma ilusão, né? Então, assim, isso desanima nós, professores e vocal coaches, né? Também desanima alunos que ficam, assim, que não querem estudar e que querem pagar muito pouco pelo nosso serviço, o que Uhum. é muito triste também. Além de querer não valorizar o nosso trabalho, a nossa caminhada até aqui, né? Como se a gente tivesse aprendido o nosso ofício em 24 horas e não 24 anos, né? Uhum. Isso daí começa a desanimar a gente. Então, assim, eu acredito que nós somos missionários, que a gente está levantando essa semente, né? Que já não é mais uma semente, mas é uma muda, uma planta. Falhou Nós aqui somos uma de árvore novo o já. áudio, vocês não estão acreditando. Vocês estão me Ai, ouvindo? meu Deus. Estamos ouvindo. Eu tô ouvindo também. Tô ouvindo a É o teu Thaís também. celular. Isso. Mas eu Meninas, vou, eu vou só finalizando aqui, que eu acredito que, assim, acabei. você tem que ter uma motivação. Acho que a motivação que te motiva a ser artista, a estudar canto, se apegue nessa motivação e não esqueça qual é a motivação. Não esqueça, né? E aí, Thaís Vieira, isso, obrigada, Simões, obrigada, Thaís Simões. E se aprofunde nisso, né? Se aprofunde nessa busca, se aprofunde na pesquisa da obra de arte, né? E não esqueça, porque sempre vai ter um espaço para você brilhar, né? O céu está para todos, tem espaço para todas as estrelas. E a Raquel começou falando no começo, né? Cada um vai abrindo o seu caminho, cada um encontra o seu caminho. Thaís Simões no seu em Itabirito,
Em Santa Catarina, Raquel, e eu aqui em São Paulo e em Minas Gerais também, em Juiz de Fora. É isso. O céu tem espaço para tudo. Linda, ela está traduzindo, está Eu tô escrevendo tentando as coisas também. traduzir para Raquel acompanhar aqui o nosso tchau. Ó, eu quero. Cadê o Manuel? O Manuel, meu filho, ele vai fazer 10 anos. Oi? E ele começou tocando piano Sim. e bateria. E aí aconteceu uma coisa na escola dele. Vem cá, aparece aqui. Na escola dele, um show de talentos, alguma coisa assim. Era só uma amostra de música. Aí eu vou tocar piano, bateria, não sei, vai ser muito legal. Fala mais alto. Aí, mas não tinha nenhum instrumento. Aí eu pensei, vou cantar, bora mandar bala pra ver no que dá. Aí eu cantei, todo mundo bateu palma e foi isso. Então, o que ele está dizendo, não sei se você ouviu, Thaís, é que, Delícia. né, que ele toca piano e bateria, mas não tinha instrumento na escola dele e aí ele resolveu cantar o We Are the Champion e agora ele descobriu que ele tem uma voz. Então, eu acho que a voz humana, no Dia da Voz, a gente tem que mostrar assim, não tem instrumento, não tem o que fazer, mas a gente tem a voz, a gente é o instrumento. E a gente pode brilhar da mesma forma. E ele foi super aplaudido, a escola amou que ele cantou We Are the Champion. Quer cantar um trechinho? Não. Não quero fazer ele cantar, ele não quer. Meninas, Tenho certeza um que a voz beijo, é obrigada linda. de coração. Eu não tô, infelizmente, eu não pude escutar essa última parte da Thaís, mas eu quero agradecer de coração todo mundo que ficou até agora com a gente. Vou deixar Obrigada. salvo aqui tudo de bom. Feliz Páscoa para vocês. E agradeço aí imensamente essa honra de ter vocês por aqui comigo, viu? Eu que Tchau, agradeço. Obrigada, meninas. Um Thaís Simões. Obrigada, abração. Raquel. Tchau, tchau. Tudo de bom. Namastê. Obrigada. Namastê. Tchau, tchau. Tchau.